Fala galera, aqui é Tonico PJ, fazendo Deus conhecido, trazendo sempre conteúdos para edificar a minha e a sua vida. Glória a Deus. O assunto, a gente já sabe que é sobre o perigo da inconstância ou ser inconstante, né? E o texto-chave vai ser o mesmo texto-chave do vídeo do canal, né? Porque esse vai ser uma abordagem, vai ser tipo um debate sobre o assunto que foi feito no vídeo do canal, no YouTube. E a gente vai abordar esse assunto de uma forma mais mastigada, de uma forma mais delicada, de uma forma mais objetiva. E eu vou alguns pontos que eu não falei no vídeo, eu vou falar aqui sobre a inconstância. E o texto-chave vai ser o de Tiago, Tiago 1:8. E o homem de coração dobre ou duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui o livro de Tiago ele já mostra que há algo negativo, né, em questão de ser inconstante. A Bíblia ela fala muito sobre isso. Por isso que foi um assunto assim específico, de um tema específico que eu escolhi. E também o livro de Tiago ele fala muito sobre isso, sobre a inconstância. Da forma negativa, mas a Bíblia também fala da parte de pessoas constantes também, que vai ser abordado aqui. Mas o objetivo aqui é a parte negativa, o que é que ela pode trazer de ruim para mim, para você, né? O mal que ela pode trazer, o perigo que ela pode trazer. Porque se é um perigo, quer dizer que está sendo um aviso para você ali pensar e parar, refletir e mudar alguns conceitos e algumas ações sobre ser constante. A gente sabe que a inconstância ela é comum, ativa e ela é não muito percebida. Ela é comum nas nossas vidas, no nosso dia cotidiano, mas ela não é percebida muitas das vezes. E às vezes a gente é uma pessoa, talvez seja uma pessoa inconstante e tem certas dificuldades. Eu conheço pessoas que ela é assim, constante, e que já me pediu ajuda, já conversou comigo. E por isso que também, um dos pontos que eu também, por isso que eu escolhi esse tema. De uma forma de despertar, ajudar as pessoas a ela ser constante e não ser inconstante. Existiam muitas pessoas na Bíblia que foram inconstantes e que não tiveram uma história boa, não tiveram um futuro bom, umas que no seu decorrer foram inconstantes, mas mudaram e se tornaram pessoas constantes. Foram transformadas pelo poder de Deus, né? Foram transformadas também por Jesus, pessoas que Jesus passou e eram inconstantes, e quando Jesus passou, aquelas pessoas, depois daquele momento ali, elas se tornaram pessoas constantes, depois que Jesus passou. Então é uma área muito ampla. Se você for falar sobre pessoas inconstantes, existem vários fatores, vários exemplos, várias coisas que torna a pessoa inconstante. O perigo da inconstância é porque é um dos mal que a humanidade está tendo. Porque a inconstância ela pode levar à depressão. E a depressão ela é a doença número 1 do mundo. Então, às vezes, a gente acha que é normal ser
ser inconstante, porque tem pessoas que talvez não se incomodem em ser inconstante, mas já tem pessoas que se incomodam por ser inconstante. São pessoas que são ansiosas, tem pessoas que chegam até um certo nível compulsivo, extremo de depressão, por ser inconstante. Então, Tiago, o livro de Tiago, ele é rico em questão de ele trazer o ensinamento de você ser constante para o lado espiritual, de busca a Deus, de fé, ser constante em confiar, ser constante em servir a Jesus. Esse é um dos pontos daqui que a gente vai se abordar. O primeiro ponto aqui, que eu deixei aqui já preparado, todo o roteirozinho, né? Primeiro ponto aqui, as pessoas inconstantes e constantes na vida secular, que é trabalho, projetos, sonhos. Quem não tem projetos, quem não tem sonhos, né? Mas da vida secular aqui, eu deixei aqui frisado sobre profissões e prioridades. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em questão de exercer qual a profissão, né? E qual a prioridade. E profissões, eu coloquei aqui frisando em empreender, que é o que está na atualidade. Muitas pessoas querem empreender, né? Ter um próprio negócio, alguma coisa. Ou já tem pessoas que já têm um negócio. E as pessoas que querem empreender, isso pode, a pessoa que é inconstante, ela pode ter uma dificuldade em questão disso, do que ela quer. Porque tem pessoa que uma hora ela quer ser isso, uma hora ela quer ser aquilo. São pessoas, eu vou frisar aqui, que a pessoa inconstante são pessoas que são, vamos dizer de uma palavra bem, para que o pessoal possa entender aí, o pessoal que está ouvindo aí, que está aí na live, que é pessoas que são indecisas em suas escolhas, opiniões, são pessoas que têm dificuldade, são pessoas que oscilam. Então, uma hora ela quer ser isso, uma hora ela quer ser aquilo. Não tem importância, não tem problema de você querer. Ah, eu quero ser isso, mas não deu certo vocês. Mas só que a vida, ela nos dá um tempo, não é não? Até quanto tempo a gente vai estar indeciso, escolhendo o que é que a gente quer para a nossa vida, né? Do lado espiritual também não é diferente, né? Então, eu conheço pessoas que ela ainda não se encaixou, ela ainda não se encontrou no que ela quer, em questão de profissão. O que é que ela quer ser, o que é que ela quer empreender, né? E a gente tem que ver que o tempo vai passando, tá certo, você quer escolher, tal, não deu certo. Mas tem gente que tem dificuldade, não sabe, tem gente que, vamos dizer, ela tem sonhos, sonhar é bom, mas tem que agir, tem que colocar em prática. Como o Tiago fala, fé na prática. Não é só fé, tá certo. Mas ele diz, mas tem que ter fé, tem que colocar na prática a fé, a confiança. Ser constante nisso. Então, ter um foco. Eu vou ser isso, eu quero isso. Então você vê, e isso leva muito também para o lado de prioridades. Uma pessoa inconstante, muitas vezes ela tem dificuldade de o que é prioridade, né? O que é prioridade? Muitas vezes ela se esquece de dar prioridade àquilo que realmente é importante e nunca dá prioridade, sempre dá a prioridade ao que não é importante. E isso vai se tornando uma coisa constante. Ela não consegue parar. E eu gosto muito de falar sobre o tempo. Eu
gosto muito de falar sobre o tempo, porque o tempo, ele é algo muito, muito mencionado na palavra, né? Ele é muito mencionado na palavra, o tempo. O tempo, ele pode ser bom, ele pode nos favorecer, mas ele pode ser também um mal para nossas vidas. Porque enquanto você está decidindo, o tempo está passando, e aí quando você olha para um lado, para o outro, para trás, né? E aí você ainda não conquistou nada. Eu tinha um amigo que ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ele queria estudar isso, estudava aquilo, tal, fazer isso, fazer... Mas passou o tempo e ele nunca conseguia concluir nada. Porque ele fazia muita coisa e não conseguia concluir nada. Isso o tempo passando. Para quem quer construir vida, família, estabilidade, né, ter filhos, esposa, tem que se decidir logo. Tem que correr contra o tempo. A concorrência, né, tá aí. Então, estudo, né? Estudo. O que é que você quer ser? Pessoas que são inconstantes em decidir se quer ser engenheiro, se quer ser médico, se quer ser, sei lá, astronauta, se ele quer ser artista, ele quer ser famoso, principalmente se quiser ser um famoso, quer ter sucesso. Aí que ele tem que correr contra o tempo, porque a mídia não gosta muito de gente velha, não. Então, se é novo, aproveite agora a correr atrás do seu sucesso, da sua fama. Isso eu estou falando, gente. Não é só para quem é cristão. Esse assunto é para todos os tipos de pessoas, todas as crenças. Aqui que todas as pessoas, tem pessoas que têm dificuldade. Então, aqui não é só focando só o cristão, não. Aqui é focando todo mundo. Esse assunto é para todo mundo, porque muitas pessoas têm dificuldade. Se você quer ter um objetivo, tem que ter. E tem que ser constante, e eu quero ser isso. Eu, no meu caso, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Mas, primeiro do que isso, eu sempre sonhei em querer ser um homem de Deus, de querer ser usado por Deus, né? E eu teve um vídeo que eu fiz no YouTube, um vídeo lá, que eu falei um pouco rápido assim sobre alguns sonhos meus e algumas coisas na minha vida, um testemunhozinho bem rapidozinho, que eu não sou muito de falar do meu testemunho, muitas pessoas nem sabem o meu testemunho, eu falo mais algo pessoal, assim, uma pessoa, uma oportunidade, fala assim do meu testemunho. Aí eu falei que eu me converti através de uma fita VHS, muito doido ali, tal, conhecia nada de Deus, de Bíblia, de nada. E através de um amigo meu, que hoje ele é missionário, né, casado com a indiana, ele é missionário, e ele me apresentou essa fita VHS, ele já era cristão, e quando eu vi aquele missionário pregando ali naquela fita VHS, um evangelista mundial, e quando eu vi aquele cara pregando ali de uma forma poderosa, impactante, de uma forma inexplicável. Foi tão forte assim, poderoso, que eu olhei assim, eu disse, eu quero ser feito este homem. Eu quero ser igual a este homem. E eu tive esse foco, esse objetivo, de alcançar, de querer ser. Eu quero ser usado assim, feito este homem. Aí isso foi constante na minha vida. Eu decidi, eu escolhi, eu coloquei um foco, coloquei um objetivo. Se eu quero ser assim. Então eu batalhei, né? Corri e eu busquei para ser usado por Deus, né? Pela sua misericórdia. Então é isso. Ter sucesso
você tem que focar, seja qual for a área. Você tem que focar e você tem que ser constante. Porque tem pessoas, eu quero ser isso, mas ela é inconstante, ela é indecisa. Então isso frustra muitas vezes. Isso traz desânimo, tristeza, por ela ser inconstante em seus caminhos, como diz Tiago. Nosso amigo Tiagão, ele, usado por Deus, falando sobre a inconstância e trazendo este ensinamento rico. Então, eu frisei aqui em profissão, prioridades que você, eu e você que está aí na live, que você tenha prioridades, que você saiba dar importância ao que é importante, a dar prioridade ao que é importante, para que você venha ter sucesso na sua vida. Você tenha sucesso, tenha um futuro brilhante, né? Um futuro de conquistas e de sonhos realizados. Nossa amiga Raquel, pregadora da palavra. Só que não, né? Você Pregadora pode só que falar não, isso. né? Você pode falar sobre o vídeo aí, sobre o perigo da inconstância. Você conhece alguém, ou já foi assim, tem que Vou... reconhecer se a Ó, gente foi inconstante em um certo. Ou sei lá, ou até hoje mesmo a gente pode ter algum ponto, né, nosso de ser sim, em alguma coisa ser inconstante e precisa ser trabalhado, né? sim. Você está olhando para uma pessoa que já foi extremamente inconstante, que é de 0 a 100 assim, em Misericórdia. questão de segundos. Você está olhando para ela. Eu, extremamente inconstante. E eu acho que desde que eu me entendo por gente assim, sabe? Eu sempre, eu acho que é porque eu não sabia muito bem assim encaixar as ideias na minha cabeça do que eu precisava fazer, de como eu deveria olhar para determinadas situações. E eu acho que isso me afetou de alguma forma. E eu não conseguia ter constância em absolutamente nada. Você falou aí em relação à questão de trabalho, né? Às vezes é uma profissão que você procura, algo assim. E eu consigo, assim, trazer à memória momentos, assim, na minha adolescência. Lembrar, chega a dar né? Uma emoçãozinha, assim, fala sobre isso. Eu consigo trazer à memória momentos na minha adolescência em que as coisas apertavam na questão financeira, né, da minha família, e eu via assim, eu me via naquela de ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para colocar dinheiro em casa. Mas eu não sabia exatamente o que fazer para que isso ocorresse. Então, eu sempre estava aqui e ali. Tem uma coisa aqui para fazer aqui. Eu ia. Assim, eu não tinha um propósito. Eu quero fazer isso, ou eu sei, como é que eu posso dizer, fazer algo específico. Eu ficava pulando, sabe? Que nem macaco de galho em galho. E É perdido, mesmo assim. completamente perdida. Completamente perdida, sem saber exatamente o que eu queria para mim. Eu só sabia que eu precisava de dinheiro. Mas eu sempre fui inconstante. Questão de trabalho, eu já trabalhei em tudo que você já possa imaginar, porque eu vi assim, puxa, eu não me encaixo nesse, então deveria escolher outro, ou procurar outro que me encaixasse. E nisso eu ia sempre de bicadinha, né? Um aqui, outro ali. Então, assim, eu nunca era constante em nada. Eu nunca tive um trabalho fixo, digamos assim, você me conhecer só fazer aquilo. E chegou um determinado momento na minha vida em que eu já tinha voltado, né, para os caminhos do Senhor. E a única coisa que eu sabia fazer era louvar a Deus. Né? Eu louvava a Deus na minha casa, todo canto que você imaginar, eu louvava a Deus. E me veio aquele sentimento, né? Por que não? Por que não, já que o momento era tão difícil, por que não usar aquilo que o Senhor me deu para, de alguma forma, contribuir na minha casa, contribuir ajudando a minha mãe, a minha família? E foi aí
que começou a surgir oportunidades, né? A partir do momento que eu nunca fui assim, de bater na porta das pessoas e dizer, eu faço isso, eu faço aquilo. Sempre tinha alguém para me indicar. Isso é algo muito, muito interessante, assim. Alguém que já me conhecia por aquilo que eu fazia, que me indicava. E aí Deus me direcionava as pessoas, né, que ele queria que eu encontrasse. E dessa forma, aquelas pessoas conseguiam, através daquele potencial, né, que Deus colocou, tirar mesmo alguma coisa boa dali. E a partir daí foi quando eu comecei, né, entrando nos estúdios e comecei ali com back vocal, colocando ali, fazendo o back, né, de CDs de pessoas. Mas, assim, Deus começou a me instruir por esse caminho. E até então eu não parei. Depois disso eu me encontrei nisso, sabe? Eu não ficava mais agora desesperada. Preciso fazer, eu não quero que eu tenho que fazer, sabe? E é um momento, assim, que... Poxa, só em lembrar dá muita emoção, sabe, Miguel? Eu tinha anotado aqui umas coisas em relação a esse texto que você falou de Tiago, capítulo 1, não é isso? O verso Isso. 8. Justamente sobre isso, eu estava dando uma pesquisada a respeito do ânimo dobre, né, que diz que é um homem que age de duas maneiras. São indecisos e também desanimados. E eu era completamente assim. Eu era indecisa, né, e totalmente desanimada, porque eu não me encaixava em nada. Eu não conseguia me encaixar. E isso me desanimava, porque por mais que eu procurasse, de alguma forma, né, atender aquela expectativa, eu não conseguia. E isso me desanimava. E isso gerou exatamente a questão seguinte, que eu anotei aqui. Que uma das causas, né, da inconstância e do desânimo é o ostracismo, né, que é o isolamento ou afastamento. Então, aí, quando eu me vi naquela situação completamente perdida e inconstante, eu resolvi me afastar, me isolar mesmo. Eu não, talvez algumas pessoas da minha família não saibam, mas eu tive uma depressão profunda dentro do meu quarto. E eu tinha acabado de me casar, e eu entrei em depressão profunda. Meu marido saía para trabalhar, né, que ele saía à madrugada, e eu passava o dia todo trancada no quarto chorando. E ninguém sabia. Eu morando dentro da casa da minha mãe ainda, junto com os meus familiares, mas ninguém sabia que eu tinha depressão. E eu chorava praticamente o dia todo, e meu marido voltava do trabalho, me encontrava chorando e me abraçava, né? E vamos tratar disso, vamos... Mas tudo isso, eu acredito hoje, assim, olhando para trás, que foi realmente o motivo mesmo, foi isso, foi ser inconstante o tempo todo, fazer péssimas escolhas, né, que eu fazia, e o fruto disso, de péssimas escolhas, tristeza e afastamento, que gerou a minha depressão, né? Mas o que eu quero falar é que algo assim que pulou no meu coração é que não tem como falar de inconstância sem falar de propósito ou objetivo. Por quê? Porque geralmente, quando se vive sem propósito, tendemos a ser inconstantes. Quando não temos um propósito, quando não temos um objetivo, a gente se leva por qualquer coisinha que chega. Então, eu estava lendo aqui em Hebreus, deixa eu abrir aqui. Em Hebreus, do capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, o verso 9, na carta de Paulo, né, aos Hebreus, 12, 9, que diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça. Ou seja, Paulo estava aconselhando, né, através da sua carta aos Hebreus, que eles, traduzindo, né,
permanecesse naquilo que lhe foi instruído, naquilo que lhe foi ensinado do princípio. Que eles não se deixassem levar por doutrinas estranhas, né? Porque surgiam ali várias doutrinas falsas, incluindo o nome de Jesus, e Paulo leva um alerta ali para aquele povo, que eles não se deixassem levar por aquilo. Eles já tinham uma base, eles já tinham um fundamento, eles já estavam cientes de toda a história e trajetória de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, por eles, por nós. Então ele estava alertando ali que eles não ouvissem, que eles não dessem atenção para essas doutrinas que tinham se levantado. E engraçado, peraí, deixa eu ver aqui, eu anotei uma coisa. Pronto, foi isso. Duas coisas importantes aqui nesse texto, que a primeira é não dar ouvidos àquilo que não faz parte do propósito ou do objetivo. Se aquelas pessoas, naquele momento, dessem ouvido aquele tipo de heresia ou aquele, seja lá o que eles estiveram inventando a respeito do nome de Jesus, talvez eles se perdessem ali. E Paulo quis resgatar isso, quis fazer com que eles olhassem de forma firme para aquilo que foi ensinado. Então, primeiro, não ouvir, não dar ouvidos, né, para aquilo que não faz parte do propósito, que faz parte do objetivo. E a segunda é se fortificar, né? Eu estava lembrando agora, essa semana, eu estava vendo um vídeo, né, de um pastor bem conhecido, e ele falou sobre uma história de um homem, de um pau de sebo, né, que é aqueles escorregadios, né? E um homem colocou um valor em dinheiro, né, na base, em cima desse pau de sebo, um valor grande em dinheiro, e colocou um papel escrito que quem conseguisse chegar até o topo daquele pau de sebo ia levar, claro, né, o dinheiro, ia receber 1 ano de alimento em sua casa. Ele ia pagar 1 ano de alimento em sua casa. E ali todo mundo se preparou, né? Tinha pessoas já ali experts, né? Em subir paus de sebo já, que treinavam bastante. Então, toda a cidade ali, todo mundo se preparou para subir aquele pau, para conquistar aquele prêmio. E até as pessoas mais, assim, experientes naquilo não conseguiram. Até que veio um rapaz magrinho, assim, sabe? Ninguém dava nada por ele. E quando ele soube do prêmio, que era um valor de dinheiro e 1 ano de alimento, né, que ia disponibilizar para ir para sua casa, ele se dispôs a subir naquele pau, ou seja, um propósito. Ele tem um objetivo, eu tenho que subir ali porque eu quero prêmio. E aí ele foi até determinada etapa, tinham 2 chances, ele foi, não conseguiu. E na segunda chance, na segunda oportunidade, ele teve a brilhante ideia de se melar, né, na areia, que nem empanado, né? Empanado de frango. Empanado. Ele se empanou praticamente ali e tentou novamente, né? E ali ele foi com o esforço, porque ele foi subindo e ele conseguiu o prêmio. E ali uma pessoa muito experiente, segundo ele falou na história, foi procurar saber, né, do responsável, do pai daquele rapaz, se esse cara deve ter treinado muito, né? Esse cara deve treinar muito em casa, e ele foi procurar saber do pai do rapaz como é que ele conseguiu, né? Quantas horas por dia ele treinava. E o pai do rapaz surpreendeu aquela pessoa que já era expert nisso, dizendo que ele não treinava coisa nenhuma, que ele estava com fome mesmo, que já fazia alguns dias que ele não comia, porque tinha acabado a comida em casa. E quando ele viu ali a oportunidade de ganhar um valor em dinheiro e de suprir a sua necessidade, a sua fome, ele se dispôs. Então, assim, é um objetivo, é um propósito. Você tem que ir, entendeu? Vai ter, sim, pessoas gritando, falando que você não vai conseguir. Vai ter pessoas te diminuindo, te colocando para trás, dizendo que você não é. Mas eu quero te dizer que você é. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. E que você vai, sim, alcançar o seu objetivo. Se você tiver um propósito. Se você tiver um objetivo em Deus. E
Eu fico me imaginando assim, essas pessoas que passam horas dentro estudando, sabe, para concurso. Eu acho incrível, assim, são pessoas que praticamente deixam a sua vida de lado, amigos, de sair, sabe, de ver, né, outras coisas, se divertir, para estudar, porque eles têm o objetivo, eles têm o propósito de passar em um concurso, porque eles sabem que aquilo é importante para eles sabem aonde eles querem chegar. E o interessante é que mesmo eles não querendo estudar, tem dias que a vontade de não estudar vai bater na porta, mas aí é que o objetivo vai gritar, o propósito vai gritar. Então, ele vai estudar, independente de estar sentindo vontade ou não, porque ele sabe que ele precisa estar pronto, ele precisa estar preparado para aquele dia, né? Para aquele dia da prova. E eu acho que a gente tem que ser assim, sabe? Com tudo na vida. Verdade. A gente tem que pegar firme mesmo, né? No propósito e naquele objetivo que a gente tem em Deus. Não dando ouvido para as circunstâncias, não dando ouvido para as pessoas que se levantam dizendo, sabe, inventando coisas. Eu acho que quando a gente está firme em Deus e quando a gente tem sabe, um ponto fixo, algo em que a gente quer muito, assim, é realmente um propósito, que a gente quer muito, a gente se esforça, né? Quando a gente está precisando muito de uma bênção, a gente passa a madrugada orando, né? Geralmente, quando a gente precisa muito, a gente sempre faz um pouquinho mais, para ver se... É mesmo Não assim. é? Tem que ter propósito também na busca, na oração. Não é não? Ser constante nisso. E eu acho que é isso. Então, eu quero dizer assim, né? Deixar essa mensagem, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que você não desista mesmo. Que você fixe os seus olhos em Deus, né? E caminhe firme em direção a esse propósito que está no seu coração. E à medida que você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se empenhar mais. E quando você menos esperar, quem sabe, né? Você está ali de posse de vitória, com a bênção, agarrando a bênção ali, comemorando. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre as nossas vidas isso. Amém. E é Amém. Então, realmente aí, ó, tua história de vida mostrou, né? Confirmando o assunto, o tema, né? Que o quanto é perigoso, né? A inconstância.